Olá, Simão, boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todo mundo que está participando aí. É isso aí. Bom, Simão, primeiramente queria te agradecer pelo convite, por aceitar vir aqui conversar conosco, né? Queria apresentar a todos um pouco a questão da nossa live. O tema da nossa live é esse que está fixado no comentário aí, solo vivo, outro olhar sobre a fertilidade do solo. Queria me apresentar, porque nem todos que estão aqui me conhecem. Eu sou Amanda, sou professora da Universidade Federal do Oeste do Pará e estou aqui no nosso 11º bate-papo, né? Estamos conversando desde o início da quarentena. O grupo que eu coordeno, que é o Grupo de Atividades, Estudos e Atividades Socioambientais, tem realizado essas lives com o intuito de discutir temas ambientais e suas relações com a sociedade, né? E aí, nesse intuito, com essas conversas que a gente teve toda, eu conversei e convidei o professor Simão para comparecer aqui com a gente. Então, antes de apresentar o professor Simão, queria só fazer um adendozinho, né? Que eu acho que tem pessoas aqui que estão nos assistindo que são alunos do Simão e que são nossos alunos ou pessoas que não nos conhecem. E queria contextualizar uma coisa que, para mim, é muito importante. Nesse momento, eu estou aqui conversando com um professor que foi meu professor da graduação, meu orientador de TCC, que me iniciou na vida acadêmica. Então, dizer que para mim essa conversa ela é muito especial, viu, Simão? Estou muito feliz de estar aqui podendo conversar com você e dizer que as relações entre aluno e professor, elas amadurecem e geram frutos ao longo do tempo, né? Então, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje conversando com você. Então, apresentando nosso convidado, é o professor Simão Lindoso, professor da Universidade Estadual da Paraíba, campus de Campina Grande, do Departamento de Biologia, pesquisador do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica, NERA, e do Centro Vocacional Tecnológico em Agrobiodiversidade, CTV Agrobiodiversidade. Boa tarde, Simão. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que se disponibilizaram a participar um pouco dessa conversa. E dizer também que é uma satisfação muito grande, né? Como você mesmo disse, a gente planejou essa live há cerca de uns 2, 3 dias para cá, mas a relação mesmo ela tem sido construída há bem mais tempo. Não vou dizer aí quanto tempo para Não se a gente não detalhar entregar. a nossa idade, a nossa, né? Enfim, mas eu acho que é importante esse processo, que é um processo de construção, né, de transformação constante, que é mais ou menos isso que a gente preza no processo tanto de educação e principalmente na educação em solos. Isso mesmo. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, Simão, eu queria apresentar para os nossos, agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer a todos que compartilharam, que divulgaram a nossa live, né? E dizer que o nosso formato aqui hoje, ele permanece o formato que a gente estava traçando antes, com um formato interativo de bate-papo. Nós formulamos algumas perguntas para a gente estar trazendo aqui, mas nós queremos que nessa live ouvir também, ou ler, na verdade, a opinião de quem está nos assistindo, o que vocês entendem sobre os conceitos, sobre os temas que nós vamos abordar aqui. E nós vamos tentar trazer alguns debates em cima dos comentários que vocês fizerem. Então, fiquem à vontade para usar o chat para fazer esses comentários, trazerem conceitos e para a gente poder discutir e conversar com vocês aqui, né? Essa live, ela é uma live propositiva mais para desconstrução de conceitos e para a construção de novos conceitos do que as outras, que a gente trazia conceitos. Como nosso pretexto aqui é mais desconstruir, eu vou começar a nossa conversinha aqui com um conceito que eu peguei num glossário sobre solos, para a gente poder começar a conversar e ver o que o Simão acha desse conceito que a gente vai trazer aqui. Então, Simão, eu trouxe um conceito aqui de Cury, em 1993, sobre solo, né? Para a gente poder começar a conversar. Então, solo como um material mineral não consolidado na superfície da Terra, que foi sujeita e influenciada por fatores genéticos, ambientais, do material de origem, clima, organismos, topografia, todos atuando em um período e produzindo um produto que é o solo. Eu queria ouvir, na verdade, de quem está a ler, de quem está presente aí, se, o que entende por solo, pode mandar um comentário para a gente e também por fertilidade do solo, enquanto a gente vai conversando aqui. E aí, Simão, o que você achou desse conceito? Bom, Amanda, é um conceito de um olhar que é um pouco diferente do nosso, né?
Lógico que eu respeito o conceito de um pesquisador, de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que lida mesmo com o solo também, né? Não tem necessariamente que ser um pesquisador. Mas antes de falar um pouquinho sobre exatamente a sua pergunta, eu vou só justificar o porquê que eu estou aparecendo aqui, né, com o Instagram da Feira Agroecológica da UEPB. Por dois motivos simples. Um, primeiro, que eu não tenho um Instagram pessoal, né? Então, eu estou pedindo licença para os estudantes que fazem parte do projeto da feira, né, que é um projeto que a gente conduz aqui dentro da universidade, junto com os estudantes e com os agricultores agroecológicos, que tem aqui no entorno de Campina Grande. Então, pedir essa permissão para eles, para a gente poder usar isso daqui, que também eu acho que é importante como uma forma de divulgação, né, do trabalho que a gente conduz aqui, certo? E outro, deixar um pouco claro também os propósitos, reforçando, como você já falou, que é um processo, primeiro, a ideia de que a gente tem uma troca de experiências, né? Então, acho que toda troca de experiência, ela é uma ferramenta didática muito poderosa, né? Eu acho que, se a gente lê um pouquinho sobre Paulo Freire, a gente vai entender que a base da construção, né, do conhecimento, ela se dá através de trocas de experiências, né? E isso valoriza, lógico, a experiência individual e coletiva dos sujeitos envolvidos no processo de educação, certo? Então, citando Paulo Freire, a gente já mais ou menos dá o tom de como que vai ser a nossa conversa aqui nesse tema. E reforçar que realmente é um processo de desconstrução, né? Porque quando a gente pensa na desconstrução, talvez seja mais fácil do que a construção, né? Então, fica um pouco cômodo para a gente desconstruir todo esse pensamento, embora seja fácil a gente desconstruir, não é fácil a gente tirar da cabeça das pessoas, né, o que já está ali consolidado como verdade. Então, a nossa ideia de que fazer um processo de desconstrução, né, e a gente vai, para isso, jogar, logicamente, né, também elementos para que a gente possa reconstruir o nosso processo, né, de conceito sobre solo, sobre fertilidade do solo, né? Bom, e respondendo então agora sim diretamente a sua pergunta, ele começa aí com um processo não consolidado, né? Isso chama muita atenção, porque é de fato um processo não consolidado de transformação. Só que ele finaliza como um produto, né? Como você mesmo leu aí no trecho, ele finaliza como um produto, e solo não é um produto, na verdade, né? É um pouco da parte que ele discorda. Ele coloca vários elementos aí, a gênese do solo, material de origem, tempo, né? Fatores climáticos, organismos vivos, né? Mas ele finaliza como sendo um produto. Bom, e aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Todo produto, ele não é um produto finalizado, ele é resultado de um processo de construção e que também é passível de transformação. Então, ele não é um produto final, né? Está tudo num processo de construção, de transformação, né? Então, é um pouco para a gente pensar nisso, né? Então, se a gente pensa o solo, e aí eu peço licença também para, ora, vou falar solos, ora, vou falar terra, né? Porque a gente, com o nosso linguajar acadêmico, acaba falando muito em solo, e eu espero que essa nossa reunião esteja sendo transmitida e acompanhada por as pessoas que trabalham com a terra diretamente, os quilombolas, os índios, os agricultores, enfim, os ribeirinhos. E eu acho que nesse processo é importante a gente respeitar a forma que eles olham o solo, né? Como eles lidam com a terra. Então, ora eu vou falar terra, ora eu vou falar solo. E o que é a terra para a gente? O que é o solo, né? Como que a gente pode pensar o solo? Será que a gente pode pensar o solo somente como um aporte físico que dá suporte para as construções, para as nossas plantações, para a gente pisar o nosso pé, inclusive sempre calçado, quase nunca descalço, nesse que a gente chama de ecossistema, né? Então, o solo a gente pode entender como um ecossistema. E aí você está falando assim, Simão, mas o que é um ecossistema, né? Você está puxando um termo atrás do outro. A gente pode pensar o solo como uma casa, como uma moradia, né? E para que serve uma casa? Para que serve uma moradia? Para alguém morar lá, né? Para alguém harmonizar aquele ambiente em prol do seu bem-estar,
Então, o solo, a terra, é um lugar onde tem organismos vivos, vivendo, tentando ficar em harmonia, né, nas relações ecológicas. Tem vários bichos, né, e quando eu falo bichos, são desde micro-organismos até os organismos vegetais. E, então, o solo ele vai ser essa casa, que, como toda casa, tem dia que está tudo muito bem, a casa está toda limpinha, arrumada, está aquele clima gostoso, e tem um dia que a casa está toda de cabeça virada, de cabeça para baixo, e um clima pesado, e enfim. Mas sempre na tentativa de harmonizar esse ambiente em prol do bem-estar de quem vive nessa casa, no caso coletivo. Se a gente pensar no solo, assim, na terra desse mesmo jeito, a gente vai pensar que ali não é um local que tenha somente um suporte para as plantas. As plantas é apenas um grupo de organismos que vivem no solo. Então, a gente costuma a verificar a natureza, a diversidade, pelo que a gente vê acima do solo. Mas, na verdade, o que tem abaixo do solo tem uma diversidade muito maior de micro-organismos, principalmente, do que a gente tem acima do solo. Então, se a gente começar a conceber isso daí, a gente vai ter uma outra percepção, um outro olhar para o solo. É isso mesmo. Antes de passar para o próximo ponto e comentar um pouco isso que você falou, foi importante você lembrar sobre a concepção freiriana, né, da construção do conhecimento, porque isso me lembrou que esse é o principal objetivo que nós estamos aqui, trazendo atividades de extensão no período da pandemia, e lembrar as pessoas que essa live vai ter emissão de certificado, então aguarda até o final que a gente vai dar os encaminhamentos de quais os procedimentos para emissão de certificado. Então, Eu queria deixar isso, tá? Então, assim, é muito importante isso que você falou sobre o nosso fato de não olhar sobre o solo, né, Simão? Muitas vezes a gente não olha para o solo, a gente olha o que está acima do solo. Sendo todo esse ecossistema, toda essa casa, tudo isso que está abaixo, o determinante para o que está acima, né? E aí a gente pode pensar aqui, e é engraçado que os livros, eles tentam trazer funções para o solo, como se ele tivesse obrigação de nos prestar algum serviço. Então, o solo como meio de obras de engenharia, o solo como regulador da temperatura, do clima global, de ciclagem de nutrientes, o solo como habitat para organismos, que aí entra um pouco no que você falou. E aí, dentre as maiores funções do solo, que são muito estabelecidas e conhecidas e discutidas, está como o solo como meio de crescimento das plantas, né? E aí entra num outro conceito, numa outra abordagem que a gente poderia trazer aqui, que é o segundo ponto da nossa live, que é sobre fertilidade do solo. O que seria fertilidade do solo? Para a gente poder trazer aqui essa discussão e também para quem está ouvindo. Alguém gostaria também de escrever aí para a gente o que é a tal da fertilidade do solo, para a gente poder conversar? E aí, Simão? Bom, eu acho que quem está acompanhando pode ficar bem à vontade para usar o chat, para jogar as suas ideias, né? Que a nossa ideia inicial foi de que a gente fizesse uma coisa bem interativa nesse sentido. Então, acho que quando a gente fala de troca de experiências, a gente tem que ouvir, né, o que as pessoas têm como experiência. Então, acho que é importante as pessoas que se sentirem à vontade para poder escrever aí, né, o seu pensamento sobre solo, sobre fertilidade. Bom, e aí, então, o que a gente pode pensar como fertilidade da terra, do solo, né? Se a gente pegar numa forma um pouco mais acadêmica, isso tudo que eu falei inicialmente pode parecer um pouco romântico, né? A forma meio abstrata da gente pensar o solo e enfim. Mas lógico que tudo isso tem que ter fundamentação, né? E a gente precisa entender, principalmente quem está dentro da academia, né? Essa obrigação não é necessariamente para quem os agricultores, enfim, quem lida com a terra. Mas eu acho que quem está dentro da academia tem sim que ter uma obrigação de leitura e uma leitura crítica, né, sobre o que é a fertilidade do solo, sobre o que é o solo. E aí, quando a gente fala sobre fertilidade do solo, quase sempre a gente lê nos livros que essa fertilidade é o equilíbrio dos nutrientes que tem no solo. E aí a gente tem que parar um pouco e se questionar
Será que fertilidade é, de fato, somente o equilíbrio dos nutrientes que estão presentes no solo? Não, não por dois motivos. O primeiro motivo é que o solo não é simplesmente nutrientes, não é só a parte química presente ali. Então, se a gente não tem, mesmo que tenha um solo que tenha um equilíbrio entre os nutrientes, mas se a gente tem algum outro fator não químico, como físico ou biológico, que possa impedir que esses nutrientes sejam, de repente, disponibilizados ou absorvidos pelas plantas, a gente não tem um solo fértil. O segundo ponto é exatamente no que eu toquei agora. A gente quase sempre fala, é o equilíbrio dos nutrientes que estão, né, disponíveis para a absorção das plantas. E aí a gente pensa, é só planta que tem ali no solo? Né? Se a gente pensar dessa forma, a gente vai estar tendo uma visão muito reducionista do que é esse ecossistema tão amplo, tão dinâmico. Né? Primeiro que não é somente plantas que tem ali no solo, na terra. Existe uma infinidade de comunidades bacterianas, fúngicas, colêmbolas, minhocas, artrópodos de uma forma geral. É uma infinidade, um universo imenso de organismos vivos que têm as suas diversas relações ecológicas, sejam elas harmônicas, sejam elas desarmônicas. Né? Então, eles estão ali no seu ecossistema procurando, sobretudo, a sua sobrevivência. Assim como os vegetais também estão procurando a sua sobrevivência. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é tirar isso da cabeça de que é simplesmente o equilíbrio de nutrientes. O solo, ele é um ecossistema, como todo ecossistema, como toda casa, ele tem os seus aspectos físicos, né? Que aspectos físicos que a gente pode pensar? A gente pode pensar a quantidade de argila, de areia e de silt que tem num solo. A gente pode pensar a topografia do solo, né? Um solo declivoso, um solo plano, um solo de baixada, um solo de topo. Né? A gente pode pensar outros aspectos químicos, como o pH, como, enfim, os nutrientes, metais pesados, enfim. Só que a gente tem que pensar que tem um outro lado também, que é o biológico. E que esses aspectos biológicos, a gente tem que entender que é vida. E que a vida ela vai depender da harmonia desses dois primeiros fatores, desses dois primeiros aspectos químicos e biológicos. Então não adianta de nada a gente imaginar que vai ter que um solo que tenha um equilíbrio de nutrientes e que não tenha algum outro fator químico ou físico que não dê condição de vida, então esse solo ele não vai ter fértil, ele não vai ter nada de vida. Né? A fertilidade a gente pode avaliar como a vida que está no solo. E a vida do solo ela vai depender, né, unicamente desses químicos e físicos. Eu queria dar uma pausazinha, porque você tocou num ponto que foi comentado aqui, né? Deixa eu só abrir aqui, que está pegando os comentários que o pessoal do grupo está mandando, mas nós temos aqui alguns conceitos de fertilidade do solo, né? Então, chegou aqui, ó, pra gente. Acredito que seja agregados nutrientes que compõem o solo, dando características próprias. Aí teve um outro ponto que chegou, fertilidade do solo é quando o solo esteja com baixa qualidade e entra no trabalho para fazer a fertilização. Uma outra pessoa comentou que vem ao pensamento essas palavras, quando se fala de fertilidade do solo, vida e produtividade. Aí temos um outro comentário aqui. Seria a disponibilidade tanto de matéria orgânica quanto de minerais que estão presentes naquele solo e que poderiam ser utilizados pelos seres que ali vivem? Isso é uma pergunta, né? Aí outra pessoa comentou aqui. Entendo como equilíbrios dos nutrientes e os fatores físicos e químicos. Então, esses são os comentários que surgiram agora da gente conversando sobre fertilidade aqui. E eu achei interessante a gente trazer para a gente poder enriquecer o debate. Que bom, e eu fico feliz e gostaria de pedir que continuassem, né, sempre colocando aí as suas experiências, os seus pontos de vista, que eu acho que isso é importante. Fiquem à vontade para continuar, e eu acho que isso daí é um processo de construção do conhecimento, né? Cada um traz um elemento, traz uma contribuição, e a gente vai fazendo uma construção do conhecimento de forma coletiva, né? E alguém falou aí, né, você leu aí, eu não estou acompanhando o chat aqui, mas você falou alguém aí
sobre a matéria orgânica, né, o equilíbrio da matéria orgânica e tudo. E a gente tem que pensar que a matéria orgânica é um fator fundamental para a manutenção da fertilidade do solo, né? Porque a gente está falando de solo. Uma coisa a gente tem que pensar isso. Muitas pessoas, quando eu estudava lá na pós-graduação, que o pessoal falava de nutrição mineral de plantas, a gente pode pensar assim, os vegetais eles podem ser cultivados numa areia lavada e você der a solução nutritiva para eles. Os vegetais conseguem se desenvolver ali, né? Mas e a vida desse solo, qual que é? Os micro-organismos ali presentes? Não tem. Então, isso é um processo muito artificial, que inclusive não existe na natureza, né? Então, a gente não pode pensar na produção de alimentos de uma forma que fuja do que a natureza nos ensina, do que a natureza nos apresenta. Então, a natureza, ela é uma aula, uma professora que a gente precisa entender um pouco melhor. A gente precisa estreitar a nossa relação com a natureza, para a gente poder compreender um pouco melhor o que é cada um desses elementos da natureza e poder entender esse conjunto, né, da natureza. Então, quando fala da matéria orgânica, a matéria orgânica, quando a gente pensa assim, a matéria orgânica não serve de nada para a planta. Diretamente não, e de fato não serve de nada. Porque a matéria orgânica ela serve para a manutenção dos bichos presentes ali no solo, da vida presente ali no solo. E essa vida ali, ela vai começar, ela vai dar condições nutricionais, aí sim, para os vegetais se desenvolverem, para as plantas se desenvolverem. E a gente sabe que a planta é a base da nossa alimentação e a gente precisa disso. Então, como a gente pode pensar? É o equilíbrio desses fatores. Então, não adianta, por exemplo, você ter matéria orgânica, você tem nutrientes, mas se você não tem água, o solo não está fértil. Por quê? Porque precisa, para a matéria orgânica virar nutriente, para a planta absorver, precisa de todas as condições. Porque quem faz essa transformação da matéria orgânica em nutrientes são os micro-organismos. Não só os micro-organismos, os organismos que estão no solo, né? Mas se a gente pensa, o processo de degradação da matéria orgânica, lá no final dessa etapa, tem uma etapazinha chamada de mineralização, que é justamente a retirada do carbono, né, das moléculas orgânicas presentes naquela matéria orgânica e passando esses nutrientes de uma forma orgânica para a forma inorgânica, que é a forma que a planta consegue absorver, né? Então, é um processo que a gente precisa pensar que ele é intermediado, não é simplesmente você faz uma ação aqui e já tem um resultado na planta. Tem um meio aí, ó, que é o solo, que é a vida presente no solo, né? Então, esses aspectos, né, físicos, químicos e biológicos é o que mantém a fertilidade do solo. Aí a gente, para não complicar muito, a gente pode pensar a fertilidade de uma forma mais biológica, já que a gente está falando de vida, né? O que a gente tem como conceito de fertilidade na biologia? É a capacidade de reprodução. Então, todo organismo vivo, aí a gente pode entender também o solo, que tem a sua capacidade de reprodução, ele é um organismo fértil. E quais são as condições para isso? Você precisa de ter um amadurecimento fisiológico, né? Você precisa estar bem nutrido, você não pode estar passando por uma condição, sei lá, psicológica, de estresse, que senão a sua fertilidade pode ser diminuída. Então, são vários os fatores que contribuem para o processo de fertilidade. Então, a gente tem que entender que os aspectos físicos e químicos, eles interferem por último lá no biológico. Por quê? Porque esse processo biológico, ele também não é um fim, né? A gente sabe que a biologia ela é muito dinâmica, né? Então, essa matéria orgânica, ela tem a capacidade de se transformar, né, e dar de novo origem a um organismo vivo. Isso é o que rege basicamente a ecologia de ecossistemas. É fluxo de energia e é fluxo de matéria. Que matéria é essa? A matéria orgânica, né? Então, a gente tem que pensar que é fluxo de energia e fluxo de matéria que faz a transformação dos elementos da natureza. Isso já dizia Lavoisier, não sou eu que estou dizendo, não. Tudo se transforma na natureza, né? Então, é um pouco pensar nesse pensamento.
Tem um comentário aqui que casa muito em cima disso que você acabou de falar, né? Matéria orgânica em si não é importante para a planta diretamente, mas a mineralização é essencial. E estas condições precisam ser supervisionadas, trazendo equilíbrio para os organismos vivos. E aí eu queria aproveitar e fazer um comentário, né? Que, na verdade, esse ecossistema que nós conhecemos, o solo, nós precisamos, a terra, nós precisamos entender ele como um ambiente vivo, né? E que todas as características que constam ali vai definir todas as formas de vida que vão se estabelecer nesse solo. Então, se eu tiver uma terra com uma característica diferente da outra, eu vou estar proporcionando condições diferentes da forma de vida que vai desenvolver, tanto no solo quanto acima do solo. Então, conhecer essas características físicas, químicas e até mesmo as biológicas são muito importantes para a gente compreender como que está a vida daquele solo, a saúde daquele solo, a qualidade daquele solo, né? E aí chegou uma outra pergunta aqui para a gente também, falando ainda de fertilidade, quais seriam os nutrientes mais importantes no que se fala em fertilidade, quando se fala em fertilidade? Ótimo. Essa pergunta é interessante porque a gente sempre tenta responder ela, mas antes de responder essa pergunta, a gente precisa saber a fertilidade de quem? A fertilidade das plantas, né? A fertilidade dos animais, dos micro-organismos, da mesofauna que está no solo, né? A fertilidade de quem? Para quem? Né? Bom, se é para a fertilidade das plantas, tem aqueles macro e micronutrientes, que todo estudante de áreas agrárias conhece, né? Mas se é para outros organismos, são nutrientes diferentes, né? A planta ela tem a sua nutrição de forma inorgânica, ou seja, ela não absorve molécula com carbono na sua raiz, né? Já muitos organismos que estão no solo só conseguem se nutrir com matéria orgânica, com moléculas, nutrientes que têm carbono. Daí a necessidade da matéria orgânica no solo, né? Então é isso que a gente tem que entender. Porque se a gente pega, por exemplo, como você estava falando, que as diferentes condições físicas e químicas que pode ter um ecossistema e outro, um solo, uma terra de um ambiente de outro, vai determinar a forma de vida que tem. Um exemplo claro, aquela coluna de Vinogradsky. Se você pega aquela coluna de Vinogradsky, você vai ver que na parte superior, que tem mais oxigênio, tem uma diversidade maior de organismos, né? De micro-organismos, principalmente. E aí você vai vendo que, de acordo com que vai aprofundando aquelas superfícies na coluna, que a quantidade de oxigênio é menor, isso restringe as formas de vida microbianas. Então, aquele exemplo da coluna de Vinogradsky é um exemplo muito legal para a gente trabalhar sobre isso daí. Uhum. Tem outra pergunta aqui, Simão, que isso remete muito à nossa região amazônica aqui, e a pergunta é a seguinte: é verdadeira a afirmação que os solos da várzea são um dos ambientes mais férteis que existe? E aí cai um pouco nisso que você está falando, né? Fertilidade para quê? Para quem? Né? A gente sabe que os solos de várzea aqui, dando uma pequena contextualização, são áreas de muita acumulação de sedimento, porque ao longo do nosso ano, do período aqui, os nossos rios eles sobem durante 6 meses, e depois de 6 meses ele desce e retrocede. Então ele aumenta o nível, e essa área que está sendo comentada, a várzea, é justamente essa área que é inundada uma vez por ano e depois o rio se recolhe. Então tem um sedimento, nutrientes que são colocados ali. E aí, Simão, o que você acha dessa pergunta? Eu acho que ela procede, Amanda, porque é um ambiente, né? Como se diz, é um fenômeno que é muito comum aí na região, né? E a gente vê a agricultura de várzea, né? A gente vê essa agricultura que ela é muito, muito comum aí na região. E o que ela causa na fertilização do solo? Ela promove uma fertilização do solo? Promove porque quando o rio sobe, né, um nível na época de cheia, tem ali em suspensão naquela água muita matéria orgânica, muitos sedimentos que são nutrientes para as plantas. E aí quando o rio novamente abaixa o seu nível, ela fica ali naquela margem, aquele aporte de matéria orgânica, de sedimentos, que promovem uma fertilização, elas dão condição de fertilização do solo. É ótimo para cultivo aquilo.
Bom, mas ela também pode causar um processo de eutrofização. O que é eutrofização? É o enriquecimento de um determinado nutriente em que, quando você pensa que passa da quantidade, da necessidade que as plantas precisam para sobreviver, aquele nutriente ele pode ser prejudicial, né? E pode interferir na absorção que as plantas possam ter dos outros nutrientes. Então, é por isso que a gente bate nessa tecla. A fertilidade do solo, ela não tem a ver somente com os nutrientes do solo. Porque quando você tem um nutriente acima da necessidade que a planta tem para absorver, para se desenvolver, esse nutriente ele pode ser considerado para a planta como tóxico, né? É a mesma coisa que a gente pensar, é o limite de dosagem, né? Entre o que é veneno e o que é remédio. Exatamente. Tem um comentário que chegou para complementar o que a gente estava falando sobre solos de várzea, que diz que os solos de várzea possuem maior fertilidade devido aos sedimentos acumulados. A água das chuvas também é mais abundante, causando assim maior intemperismo do solo. Se tem maior intemperismo, tem uma maior disponibilidade de nutrientes ali também, não é mesmo, Simão? Chegou uma outra pergunta e um comentário aqui para a gente poder conversar sobre ele também. Uma vez fiz uma pesquisa onde encontrei que a fertilidade do solo pode ser dividida em fertilidade natural, fertilidade atual e fertilidade potencial. E a outra pergunta é relacionada ainda sobre quais são os principais nutrientes, né? Nutrientes mesmo, então está falando de fertilidade química aqui, que compõem a fertilidade do solo. Eu acho que os nutrientes orgânicos são os principais nutrientes que compõem a fertilidade do solo. Eu não vou ficar falando dos nutrientes inorgânicos, do macro e microelementos da planta, porque quase sempre quando a gente fala, a gente coloca algum termo de fertilidade do solo, aí as pessoas quase sempre têm essa indução de falar assim, é nutriente para o crescimento da planta. Mas essa nossa reunião é justamente para a gente desconstruir isso daí, né? Então, para tentar responder essa pergunta, nesse processo de desconstrução, é matéria orgânica. Matéria orgânica sozinha? Não. São todos os componentes, né, os fatores que contribuem no processo de intemperização, que vão contribuir, por fim, na degradação da matéria orgânica, porque não adianta de nada também ter matéria orgânica no solo, se essa matéria orgânica não tem condição de ser decomposta, de ser degradada, né? Ou seja, é um processo de transformação da matéria pelo fluxo de energia. O processo de degradação da matéria orgânica é isso, né? Nas aulas de bioquímica metabólica, eu falo com os meus estudantes, quem tiver aí pode se manifestar, que é exatamente isso. O metabolismo de qualquer organismo, ele é transformação de matéria, reações químicas, dentro de um organismo vivo, dado pelo fluxo de energia. Que, inclusive, o que mantém um organismo vivo não é a matéria, é a energia, é esse fluxo de energia que perpassa por nossa matéria, né? Então, a ideia da fertilidade do solo é essa manutenção de transformação de matéria orgânica pelo fluxo de energia. Isso é a condição que se tem para criar o solo. Lembra que você começou? É um processo inacabado de transformação, né? E não é um produto. Não é um produto. Ele é um produto para nós agora nesse nosso tempo que é limitado. Nosso tempo humano é muito pequeno. O solo vem se transformando há bem mais tempo do que isso. E quando a gente talvez não tiver mais aqui, ainda tiver o solo, ele vai continuar se transformando, né? É um produto dentro desse espaço temporal. E a gente não pode limitar a nossa visão somente dentro desse espaço temporal. É importante a gente falar, né, Simão, que esse produto, dentro desse espaço temporal, ele pode ser alterado. Ele pode ser alterado. Essas características, elas podem mudar. E não adianta a gente falar só de nutriente químico, quando, na verdade, as plantas, os micro-organismos, os organismos do solo necessitam de outras condições para sobreviverem, tais como oxigênio, tais como umidade. Então, a matéria orgânica, nesse contexto, ela entra como um fator muito importante, porque ela não só ajuda na disponibilização de nutrientes, mas também como na fixação de nutrientes, como também na manutenção da temperatura do solo, nos fatores de manutenção de umidade, melhor oxigenação. Então, a gente tem que falar de todos esses fatores.
E voltando a falar um pouco para a gente avançar aqui num outro tópico que a gente está com desejo de falar, porque a gente já está indo para quase 40 minutos, e eu queria que as pessoas se manifestassem, porque a gente tem interesse em continuar essa live não só dentro de uma hora. Então, se todo mundo tiver interesse de seguir com a gente, porque a gente tem um monte de pontos importantes para tocar aqui, estamos gostando, né, Simão, de fazer esse debate, a gente vai continuar. Então, vocês nos digam aí no chat se a gente pode, se a live cair, a gente pode voltar, se vocês vão continuar conosco, porque nós estamos querendo continuar aqui. Um outro ponto importante que eu queria falar aqui é justamente sobre essa transformação do solo, né? Essa transformação do solo que por muitas vezes acontece por interferência do homem. Nós, né, em nossas ações, podemos melhorar a qualidade, a fertilidade de um solo, mas também podemos piorar. E aí, chega um ponto que a gente queria comentar e conversar aqui, que seria a importância do conhecimento tradicional associado à ciência do solo, ao cuidado da terra, né? Então, não é de hoje que nós estamos nessa janelinha do tempo de transformação do solo, mas o solo vem se formando há milhões e milhões de anos. E o homem tem uma atuação direta sobre o solo, alterando as suas características. Então, a forma com que cada um pode lidar com o solo, com a terra, pode transformar esse solo. E aí, Simão, na tua experiência com a questão do conhecimento tradicional, quais são, assim, as questões que a gente pode abordar sobre esse processo de transformação, cuidado, manejo do solo? Essa questão sobre o que é ciência, né? A gente quase sempre admite que é só o que é feito dentro da academia, e a ciência, né, que a gente tem aí do conhecimento dos povos tradicionais que lidam diretamente com o solo, que quem está dentro da academia quase nunca admite que isso é ciência. Eu acho que é uma visão muito pequena que a gente possa ter da ciência, né? Porque eu acho que a ciência, quando ela surge, a ciência do solo, se a gente pegar e for ver o histórico de processo de utilização e degradação do solo, esse processo de degradação do solo ele é muito maior nos últimos tempos, em que a gente considera a ciência mais avançada, né? Então, a gente tem que pensar que quem faz ciência é o ser humano. É o ser humano que vai fazer ciência, né? Então, a gente tem que para a gente entender melhor a Terra, não tem, talvez, livro melhor do que a gente ter uma aula com os agricultores, com as pessoas que lidam diretamente com a terra, os agricultores. Aí eu quero fazer aqui também a menção aos quilombolas, aos indígenas, aos ribeirinhos, aos extrativistas, aos sertanejos, enfim, né? Aos nossos... Porque a humanidade sempre comeu, né? Teve um processo, quando a gente fala da história da agricultura, a gente vê que tem um processo que antes era muito de coleta e de caça, e depois de um determinado tempo, né, por observação da mulher, né, enquanto os homens saíam para caçar e coletar e pescar, as mulheres ficavam ali, né, cuidando quase sempre dos filhos e tudo, e elas começavam a observar que os alimentos, né, que os homens traziam e iam sendo comidos, e as sementes ali jogadas, os restos, começavam a nascer plantas. Então, elas começaram a entender que aquelas coisas poderiam ser cultivadas, né? Então, a agricultura tem um pouco desse histórico. E as pessoas, elas se alimentam, né, de alimentos cultivados há muito tempo, né? E somente nesses últimos tempos é que a gente tem um processo de degradação, né, e de desertificação do solo, que está levando a uma preocupação muito grande, sobretudo, tanto ao bem-estar ambiental como à produção de alimentos, né? Amanda, eu vou já abrir um parênteses aqui, você vai me policiando aí no tempo, tá? E se a gente precisar fazer um desfecho para a gente reabrir novamente a conversa, porque, por mim, eu continuo conversando aqui sem problema nenhum, tá? Também, a gente 42 minutos, a gente está aqui conversando bastante, chegando bastante pergunta que a gente não tinha previsto para a gente poder traçar aqui, mas isso é ótimo, porque mostra quais são as dúvidas e do que a gente tem que traçar, e só informando que quando a live completar 1 hora, a gente vai voltar novamente, né, Simão? Tamo aí. Tá.
Bom, então aí, o que a gente pensa dessa ciência, né? Primeiro que eu acho que a ciência que a gente desenvolve na academia, dentro das universidades, dentro do centro de pesquisa, ela é muito limitada, a nossa visão de ciência. Né? Infelizmente é assim que a gente aprende na universidade. Né? Ela é muito limitada. E é engraçado que, por um lado, a gente sempre admite, a gente só tem 10% da nossa capacidade intelectual. Bom, se a gente admite que a gente só tem 10% da nossa capacidade intelectual, significa dizer que 90% é ignorância. 90% é um campo ainda a ser descoberto e que a gente não consegue, talvez, entender esses 90%. Então, por que isso não pode ser ciência, o que os agricultores fazem? Né? Que é as coletas de semente, a seleção de sementes crioulas, né? Sementes, e várias outras técnicas, né? E estratégias que os agricultores têm, que são milenares aí. Né? Vide no Peru a forma de agricultura que eles fazem. Né? Você já esteve lá. No Chile, a forma de agricultura que essas pessoas praticam. Então, isso é ciência. Né? Agora, lógico que não é a ciência dentro da nossa metodologia, né? Que a gente admite a ciência dentro de uma metodologia. Lógico que eles têm a metodologia deles, que eles não sabem explicar e a gente não sabe aceitar essa metodologia. Da mesma forma que a gente tem a nossa metodologia, em que eles não conseguem entender ou aceitar a nossa metodologia. Né? Então, dentro desse contexto, Simão, eu queria fazer um comentário, não sei se é um momento oportuno, mas eu queria comentar um pouco da minha experiência com ciência do solo, né? Quem me conhece como professora aqui sabe que minha linha de pesquisa em mestrado e doutorado não é em solo, porém, na graduação, o solo teve presente, inclusive no meu projeto de TCC, que o professor Simão aí... Não tem como não te chamar de professor nessa hora, Simão, me orientou. Né? E dentro desse conceito de etnociência e de saber tradicional, eu queria enfatizar a importância da gente considerar esses saberes para o nosso processo de aprendizado, porque nós, como profissionais, como técnicos, agrônomos, biólogos, engenheiros sanitaristas ambientais, todos os profissionais que atuam, temos a tendência de achar que devemos ensinar tudo, quando, na verdade, temos muito mais a aprender com as populações tradicionais e com agricultores familiares do que ensinar. Então, eu me formei em uma universidade, no campus de Altamira, aqui no estado do Pará, quinta turma, sem nenhuma estrutura física. Um laboratório de solos que não tinha equipamento, né, Simão? A gente sabe bem o que foi isso. Mas nós tínhamos estágios de campo, e o Simão, enquanto professor, ele foi um professor que sempre apoiou muito, incentivou muito a gente explorar todas as adversidades para construir os nossos projetos de pesquisa. Tanto que a minha primeira participação em congresso de solo foi com análises pedológicas físicas de campo para inferência para a agricultura, né? Então, nós não tínhamos equipamento, nós fomos a campo, nos estágios de campo, coletamos o solo, fizemos todo aquele trabalho de textura manual, consistência do solo, identificação de cor em campo, para poder fazer inferências. Eu conheci o solo com o conceito de fertilidade química da planta e tudo, e quando eu despertei pelo tema do meu TCC, que foi com terra preta de índio, que também ou pode ser chamado de terra arqueológica, né? E aí entra muito nesse conceito de etnociência, porque até hoje se é um mistério sobre como se construiu um solo tão rico, tão vivo, né? Tão diverso. E quando eu me encantei por essa temática, que eu fui pela primeira vez, né? Eu bati lá na porta, lá no Museu Emílio Gueldi, em busca de material, em busca de conhecimento para a gente que queria trabalhar com essa temática, que era algo novo, né? Para mim, acho que para o Simão também, que eu procurei uma pesquisadora referência, a doutora Lourdes Ruivo, lá no Museu Gueldi. Ela me fez uma pergunta: o que é terra preta de índio? E aí eu falei, ou que é uma das nomenclaturas, eu falei, é um solo muito rico em nutrientes, muito fértil, muito bom para a agricultura. E ela me deu um corte e me falou assim, é um sítio arqueológico. Aí eu fiquei impactada. Eu nunca tinha visto a terra preta de índio por esses olhos, né? E naquele momento ela me deu uma aula sobre terra preta de índio, que eu nunca vou esquecer.
e me forneceu, ela me falou que ia me mandar um CD com os artigos dela, porque naquele tempo a internet era, não vamos falar aqui para não nos entregar a nossa idade, né? Mas era algo difícil e ela mandou esse CD e foi a base da construção do nosso trabalho, né, Simão? Naquele momento a gente não tinha laboratório, a gente não tinha basicamente, a gente não tinha nada, na verdade, e a gente construiu um trabalho com fungo micorrízico arbuscular em terra preta de índio, na força das ajudas dos colegas de turma que ajudaram a coletar o material. Eu acho que a Denise está aí também, que ajudou a analisar, todo mundo junto, fazendo um trabalho coletivo no laboratório, usando tinta de caneta para colorir raiz, né? E todo esse material para identificar a inoculação lá nas raízes, a taxa de inoculação radicular do fungo. E, enfim, foi todo um processo de aprendizado que não terminou ali, naquele momento, na defesa do meu TCC. Esse processo se perpetuou ao longo de muitos anos e, ao longo da minha carreira e trajetória acadêmica, eu fui reconstruindo o meu conceito de solo e meu próprio conceito de terra preta de índio, né? Porque aquele momento que eu fui lá no Museu Guild, que eu tive o corte sobre sítio arqueológico, né? Aquilo foi importante para mim, porque eu pude identificar aquilo, passar a tentar observar com outros olhos. E todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com populações tradicionais indígenas e perguntar sobre a Terra Preta, todas as vezes eu tive respostas diferentes. Desde que essas terras eram construídas com base em observação visual, por exemplo. A gente vai fazer uma terra preta aqui, porque tem esse e esse tipo de planta e a gente acha que esse é o melhor lugar e essa própria planta que está aqui vai nos ajudar na formação, né? Até o tipo de atividade que era executada para formar tipos de terra pretas diferentes, desde a área de disposição de resíduo até uma área de cultivo agrícola. E também, mais recentemente, eu tive contato com outras populações indígenas que tratam a terra preta de índio como oportunidade de resgate da sua cultura, né? Que são indígenas que querem voltar a fazer a terra preta de índio para se sentirem mais no sentido de resgatar as suas culturas, as suas ancestralidades, e são áreas, né, que para essas populações são sagradas, são importantes, e que num olhar agronômico de um estudante de agronomia do 8º semestre achava, eita, que terra maravilhosa para plantar um milho, né? Então, dizer que reconhecer o conhecimento tradicional e que o processo de aprendizado e de construção acontece ao longo dos anos e que na diversidade, onde nós não temos nada, é o que a gente pode fazer tudo, né? O TCC, um trabalho de conclusão de curso, ele não é um trabalho exatamente de conclusão de curso, porque ele não termina ali. O teu processo de amadurecimento, ele acontece ao longo de toda a tua carreira profissional. E até hoje eu aprendo e reflito sobre terra preta de índio. É algo que eu ainda me emociono em falar. Eu acho que é perceptível aqui. Então, eu queria pedir essa licença para trazer esse parêntese, Simão, para a gente trazer um pouco dessa experiência de que eu não sou nenhuma estudiosa do solo com mestrado e doutorado, mas que essa experiência de graduação, ela agregou muito na minha vida profissional, conduz a minha forma de trabalhar e o meu entendimento de solo, que veio mudando e se aperfeiçoando ao longo de todos esses anos. Amanda, esse seu relato aí é interessante. A gente ainda tem tempo, Amanda? Como é que tá? 9 minutos antes da live cair e dois comentários, duas perguntinhas pendentes aqui. Mas acho que você pode comentar e quando a gente voltar, a gente volta a partir dessas duas aqui. Pode ser? Pode ser. Bom, para o pessoal voltar, para a gente não ter uma evasão na segunda parte, a gente poderia falar que a gente ainda gostaria, né, de conversar um pouco sobre ainda a etnociência, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a agroecologia, porque não vai ter como a gente falar de etnociência e fertilidade do solo sem a gente falar da agroecologia. Esse conceito de saúde do solo e algumas análises alternativas, né, para a gente avaliar a fertilidade do solo. A gente não precisa de uma infraestrutura, a gente precisa de mais sensibilidade, mais humanidade na nossa forma de olhar as coisas. Então, para quem quiser continuar, a gente ainda vai conversar sobre etnociência, agroecologia e algumas análises alternativas da avaliação da fertilidade do solo. Bom, então vou tentar comentar aqui dentro, quando a gente estiver faltando uns 2 minutos, se eu não tiver terminado, você me avisa, tá? Uhum.
Primeiro é isso daí que eu acabei de falar. A gente não precisa de muito para a gente poder avaliar o solo. Eu acho que essas diferentes percepções, quando a gente propõe uma troca de experiência, a gente não pode condenar a experiência ou a visão que uma pessoa tem, o interesse que ela tem sobre a fertilidade do solo. Né? Cada um tem a sua experiência. Eu acho que isso daí, a troca de experiência, ela se baseia no respeito à experiência alheia. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente vai falar assim, bom, qual que é o seu interesse sobre a fertilidade do solo? E nessa troca de experiência, a gente é capaz de se pôr no lugar do outro para entender o interesse que essa pessoa tem sobre a fertilidade do solo, né? Porque tem várias visões, né? Tem uma visão de uma produção de alimentos, né? Que é a fertilidade química, dos nutrientes químicos presentes no solo, né? Vai ter um interesse mais social, né? Antropológico, como a gente vê da terra preta de índio, né? Que tem vários elementos, né? O que a gente precisa? A gente precisa ter um pouco mais de humanidade na nossa forma de olhar e na forma do outro também olhar, né? Sobre uma mesma coisa. A gente pode continuar discordando, isso não é problema nenhum. A gente pode continuar discordando sobre o que a gente entende sobre a fertilidade do solo. Mas eu vou entender o que você expõe. Se eu te dou, logicamente, a chance de você expor o que você entende sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem para aprender é um pouco sobre como olhar, né, na perspectiva do outro sobre um determinado tema. Isso não serve só para a fertilidade do solo, né? E eu acho que a etnociência, que eu vou dar o gancho aqui para a gente começar a falar na próxima parte, a etnociência ela se baseia nisso daí, ela se fundamenta nisso daí, né? Então, é um pouco desse processo. E lógico que, se você se lembra, quando você terminou a sua graduação, depois que você defendeu o seu TCC, inclusive no seu próprio TCC, eu lembro que eu comentei com você ontem, você colocou alguns elementos sociais da diferença de terra preta de índio, que ia de acordo com o modo de vida, de agricultura que cada etnia fazia, né? Então, você colocou lá e talvez não tenha se apercebido e hoje você consegue enxergar isso daí. Então, tudo é um processo de construção de conhecimento, né? E cada um tem um tempo de aprendizado que é diferente do outro, não precisa ser necessariamente igual. Eu tenho muito carinho por esse TCC. Hoje eu estava olhando ele de novo, né? A gente ainda tem 5 minutinhos, acho que a gente tem algumas perguntas antes, porque a gente pode voltar agora para falar de etno, ou a gente pode sanar essas perguntas que estão aqui, que tratam um pouco ainda sobre o conceito de solo e de fertilidade, né? A gente tem uma pergunta aqui, na opinião do professor Simão, assim, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo poderia aperfeiçoar o conceito de solo, uma vez que não vejo publicações envolvendo a vida do solo apenas como, uma vez que não vejo publicações envolvendo a vida do solo, apenas nutrição mineral. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é quais seriam as principais consequências nocivas da agropecuária para o solo? Bom, são duas perguntas que merecem respostas mais... não são tão simples, né? Mas eu, tentando responder um pouco a primeira, não é simplesmente... Eu sou de acordo que a gente mude lá, talvez, a conceituação, né, de solo, de fertilidade do solo, mas isso seria o reflexo, seria o produto, né, de uma etapa anterior, que é de reflexão, de reconstrução do que seria fertilidade do solo. E como que a gente faz isso? A gente faz isso nas nossas universidades, nas nossas escolas, nas nossas escolas rurais, né? Então não adianta estar lá escrito e a gente tomar aquilo como verdade, porque está escrito na sociedade brasileira, né? A gente precisa de uma etapa anterior a isso, porque se essa etapa anterior for cumprida de uma forma eficaz, o que escrever ali é resultado desse processo, né? Então, da mesma forma que o que está escrito ali é resultado do processo da nossa forma de educar os nossos estudantes sobre solos, né? Que é muito reducionista ou de forma de reprodução, né? Eu acho que a gente precisaria mudar a nossa concepção sobre solo, né? E isso, lógico, eu não quero que seja hoje ou amanhã, isso vai levar um tempo.
E é bom que leve esse tempo, porque ela seja muito bem discutida, né? Que aí a gente consiga conceber essas coisas. Então, acho que está escrito lá é um processo que sucede uma outra etapa que a gente precisa investir bastante tempo, inclusive. A segunda pergunta, depois a gente responde. Eu acho que eu não tenho tempo hábil para isso agora, né? Vamos encerrar essa, para poder encerrar nesse ponto, naquela pergunta sobre os danos, né, da atividade agropecuária para o solo, os danos as consequências nocivas. Olha, eu tenho sempre muito receio de responder essa pergunta, porque uma vez eu lembro que me fizeram uma pergunta parecida, quando eu estava aqui já em Campina Grande, na verdade ali em Lagoa Seca, no campus da nossa universidade, no curso de agroecologia, né? E a gente foi fazer uma discussão lá e, enfim, teve um debate interessante. E eu falei lá, não sei se foi uma infelicidade ou se foi mal interpretado, enfim, mas eu falei de que talvez a maior praga que tem para a agricultura nos nossos tempos são os nossos profissionais de agricultura, né? Os nossos agrônomos, nossos técnicos, nossos engenheiros florestais, e enfim. E, bom, eu fui criticado por isso, né? Mas eu acho que se a gente for pensar um pouco, eu não me arrependo, eu fico com receio, mas eu não me arrependo, né? Porque se a gente for pensar um pouco, quem mais transforma o solo, a terra, a agricultura ela é uma atividade antropizada, né? Ela é antrópica. Então, quem muda o solo, quem muda a forma de cultivo é o homem, né? O manejo que o homem dá à terra é o que faz bem ou faz mal para a terra, né? Faz bem se ele estiver consciente das práticas do manejo que ele está adotando, ou faz mal se ele tiver consciência das coisas que ele está fazendo faz mal, ou mesmo se ele não tiver essa consciência, né? E isso é o que é o mais perigoso, né? Então a gente tem que tentar, talvez, trabalhar com esse público que não tem a consciência que está trabalhando a terra de uma forma que vai degradar a terra mais futuramente, né? Porque se essas pessoas começam a ter consciência, a gente começa a encorpar, a engordar o time que tem uma consciência que tem que tratar bem sobre a terra, né? Então, é um pouco isso. A agropecuária, na forma, né, que ela hoje é praticada, sim, é nociva, né? Sebastião Pinheiro, eu ia citar ele no finalzinho, mas ele tem alguns termos interessantes, né? A gente fala da agricultura mais amiga, né, do ambiente. Bom, agora a gente tem uma hora ainda, né, ou mais, se for preciso, eu vou falando aqui um pouco mais devagar, tentando organizar o pensamento. Mas a gente tem a forma de agricultura que ela é mais nociva, né, que ela é chamada de agricultura convencional, que para mim não é convencional. Eu tento sempre falar com as pessoas que a gente não tem que usar esse termo, porque isso não foi uma convenção para ela ser convencional. Ela é industrial, né? E tem a outra agricultura, que é a agricultura orgânica, agricultura, né, biodinâmica, agroecológica, enfim, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. E Sebastião Pinheiro ele usa um termo muito interessante. É uma agricultura oncológica, né? E, de fato, é pesado esse termo, é pesado, mas ela é uma agricultura oncológica, né? Então, eu gosto dessa forma aí dele se expor. Quem conhece Sebastião Pinheiro sabe, é um velhinho já e que não tem medo de falar as coisas e tem uma experiência muito grande aí sobre a agroecologia. Tem contribuído bastante e inspirado, inclusive, muitas pessoas aí. Mas eu acho que sim, essa forma que é praticada a agricultura é uma forma, sim, nociva, tanto para o meio ambiente como, por fim, para a saúde do homem, né, do ser humano, melhor dizendo, e que é uma agricultura oncológica. A gente vai falar um pouco sobre depois a saúde do solo, planta, homem. Bom, eu acho que eu tinha parado, Amanda, um pouco sobre, quando a gente começou a falar sobre as etnociências, né?
Isso, para a gente poder avançar nessa temática. Joia. Bom, então, primeiro que repetindo, né, que a nossa visão de ciência ela é muito limitada. Né? A gente acredita, a gente que está dentro da academia quase sempre acredita que é a gente que faz ciência. E não é. Quem faz ciência é quem está na lida, né? É o público, é a sociedade que faz ciência. Inclusive, eu vou até abrir um parêntese aqui para a gente falar sobre... Já ouvi falar muitas vezes isso. A ciência ela é apolítica. Não. A ciência ela surge a partir da demanda social. Né? Temos agora, olha, um exemplo na nossa vida, de todo mundo que está afetando, né? Uma necessidade da sociedade de ter uma vacina, de ter alguma coisa que controle, né, essa disseminação e por consequência, óbito de muitas pessoas. Então, é uma necessidade, é uma demanda da sociedade. E a ciência ela tem que se posicionar, sim, politicamente. Nessa época é tudo muito triste, é tudo muito doloroso, mas a gente tem que aprender com isso daí. A gente não pode falar que a ciência ela não é política. Ela é, sim, política. Né? E ela precisa ser política. Né? Ela precisa ter um posicionamento. Bom, então falando um pouquinho aí da nossa visão, né, muito limitada de ciência, primeiramente, e que essa nossa visão, né, que a gente não admite, talvez, o que os agricultores, os quilombolas fazem, os povos tradicionais, né, os incas, astecas, maias, que fazem agricultura de forma belíssima e tão didática que a gente não aprende. A gente tem a etnopedologia, que é a ciência de conhecimento tradicional sobre o solo, sobre a terra. Então, como eu estava falando antes, o homem lida com a agricultura, se alimenta a partir da agricultura há um bom tempo, né? E como que ele pratica a agricultura? Através de observação. Então, a relação que ele tem com a natureza é muito estreita, né? Então, ele tem a capacidade de perceber os sinais que a natureza dá para ele poder tomar as suas decisões, né? Então, essa percepção que a gente tem da natureza é que ela precisa ser mais estreita. E eu costumo provocar os estudantes justamente nesse sentido. Qual que é a relação que a gente tem com a Terra? Qual que é a relação que a gente tem com a natureza? Qual que é a relação que a gente tem com uma planta, com um animal? A gente consegue entender que um animal está com fome? Que ele está com sede? A gente consegue entender que uma planta ela precisa de algo a mais do que simplesmente ir lá e molhar? Qual que é a relação que a gente tem com a Terra? Nenhuma. A gente mora aí, ó, nos prédios, lá no 10º andar, bem longe da Terra, né? E quando vai para a Terra, a gente vai calçado, a gente nem mesmo pisa na Terra, né? Sem saber que isso é necessário, a gente pisar descalço na Terra, para a gente ter uma transferência, um fluxo de energia, um processo de mineralização. Bom, mas isso, vamos deixar essa discussão para mais depois. Então, a etnopedologia, que é essa ciência que tem essa sabedoria que tem os povos tradicionais sobre a terra, como que o agricultor ele sabe? Fala assim, não, vou plantar aqui nessa baixada, nessa parte aqui da minha terra, eu vou plantar milho porque eu sei que milho dá bem aí. E lá longe eu vou plantar macaxeira, mandioca, porque eu sei que lá vai dar... Como é que ele percebe isso? Isso não é ciência, será? Né? É muita ciência, porque a ciência ela precisa de ser mais humanizada, ela precisa de ter sensibilidade das pessoas que fazem ciência. Né? Então, a etnopedologia ela tem três pilares, né? Que é o corpus, que é o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é a sua carga de experiência. Todo mundo tem uma carga de experiência. E que ela também não é produto final, ela pode ser transformada. Então, você tem hoje uma carga de experiência que amanhã já não vai ser mais a mesma. E como é que você tem essa carga de experiência? Bom, a sua lida no campo, observando seus pais, seus avós, com os agricultores, dentro da sala de aula. É isso tudo que você vai carregar de experiência. Então, esse é o conhecimento que você carrega hoje. E isso é imaterial.
ninguém te tira, né? É diferente de um canudo, de um diploma de universidade. Isso é imaterial, né? O outro elemento da etnopedologia é a praxis, ou seja, a prática, o manejo que você dá na terra, né, a partir da sua experiência, do seu corpus, do seu conhecimento. Então vejam que os elementos estão interligados. Primeiro você tem uma carga de experiência, né, o corpus, e depois a praxis, que é o que você faz com esse conhecimento para manejar a terra, para cultivar a terra. E o último, que a gente das ciências duras dentro da academia desconsidera, que é o cosmos. Né? O que é o cosmos? É a simbologia que tudo isso tem. É o que isso te representa. É o significado que isso tem para você, para o agricultor. Aí quando a gente pensa em um agricultor, né, e eu espero que tenha aí, a gente trabalha com os agricultores agroecológicos, e eles falam muito isso daí. Eu cultivo os meus alimentos com amor. Então, para eles, o conhecimento e a prática representa, por fim, lá o cosmos, o amor. É por isso que eu falo que a gente tem que humanizar mais o nosso olhar, mais a nossa ciência. Porque quando a gente faz isso, a gente não precisa fragmentar a ciência como a gente faz na academia. Ah, a gente vai falar lá... É como você pegar, por exemplo, um resultado de análise do solo. Né? Quando você tem lá um resultado de análise do solo, ele vem numa tabelinha cheia de células, uma gradezinha, cada célula daquela tem um número. É como se fosse uma prisão, né? Uma prisão ali, cheia de números, cada celinha daquela, quadradinho daquela representa uma célula, que aquele número está ali aprisionado. Gente, se você não souber interpretar o que aquele número de uma célula representa e se relaciona com o número de uma outra célula, aquilo ali não passa de um papel cheio de números. A gente tem essa mania dentro da academia de tentar fragmentar as coisas todas para poder entender os detalhes de cada um, mas a gente tem uma dificuldade imensa depois de juntar todas as peças de novo para a gente entender um contexto mais holístico, um contexto geral. Né? E isso eu acho que é fundamental. A gente pode até estudar as coisas nos seus detalhes, nas suas partes, mas a gente tem que entender que o todo não funciona sem uma parte daquela. Então, aquela parte ela tem uma função, uma relação com todas as outras partes para constituir um todo. Isso é solo, né? Isso é visão sistêmica, enfoque sistêmico, né? E a ciência ela precisa ser sistêmica. E não tem como a gente falar de ciência sistêmica e solo sem a gente falar de agroecologia, né? Então, na agroecologia, eu tenho até um pouco de medo, porque as pessoas hoje falam tanto de agroecologia, está tão na mídia, eu acho que é importante a gente divulgar assim, a agroecologia, mas a gente tem que saber divulgar a agroecologia, né? Porque eu tenho medo quando chega na mídia, porque parece uma moda, né? Fica um tempo, né, na moda e depois some. E a agroecologia ela não pode seguir essa lógica, porque ela vem numa lógica contrária, né? Então ela vem quebrando, desconstruindo essa lógica, esses paradigmas. A agroecologia, dentro da academia, como ciência, ela é muito recente, né? Ela vem aí talvez uns 30, 40 anos, que vem em contraponto de um modelo que foi imposto pela Revolução Verde, né? E isso entra na academia. Então, ela tem 3 facetas, a agroecologia. Ela é ciência, ela é movimento e ela é prática. Né? Essa faceta, como ciência, ela é a mais recente que tem. Né? Por quê? Porque a faceta movimento, e veja só, que não tem como a gente ver a ciência como sendo uma coisa apolítica. Então, essa faceta ciência, ela vem devido à faceta movimento. Os movimentos sociais, né? Não só de cultivo de alimento, mas de tudo que embarca justiça social, de tudo que abarca saúde do ser humano, do ambiente, enfim, vários movimentos sociais de vários ramos, elas começaram a intervir de que esse modelo imposto pela agricultura oncológica não é o modelo que a gente quer. Né? Então, a agroecologia ela vem, né,
nessa faceta movimento, que consegue alimentar essa faceta ciência, que é mais recente, que ela entra na academia. Mas aí, quando ela entra na academia, pela academia ser uma gradezinha, uma caixinha ali, ela também sofre um monte de transformações, né? Mas o que para mim é mais interessante, eu acho que é importante a gente ter a agroecologia, sim, como ciência e tudo, e aí também eu volto um pouco à pergunta da pessoa que fez aí sobre, tem que ter escrito lá na sociedade brasileira o que é solo, tem que ter escrito também o que é agroecologia, né? Mas muito mais do que está escrito lá, está concebido por todo mundo, né? E para mim a faceta que mais me encanta é a terceira faceta, né? Ciência, movimento, prática. Eu repito, a agroecologia ela é praticada, olha, é milenar, né? Uhum. Os tradicionais ensinaram para a gente a agroecologia. A agroecologia, ela não é novidade, gente. A gente tem que entender isso, né? Ela não é Na novidade, verdade, ela ela não é é... a Simão. É a prática inicial de como tudo iniciou. O que veio depois foi a revolução da agricultura e a gente está dando, talvez, olhando para o passado e refletindo sobre as nossas próprias ações, né? Eu queria fazer só um comentário sobre o quanto que muitas vezes a gente, como profissional, não é humano, não olha para a agricultura com humanidade e comete alguns erros e algumas gafes, por exemplo. Já vi muitos colegas falando assim, eu trabalho com estudos socioeconômicos, socioambientais, aplicação de questionário. Esse é o meu viés de trabalho hoje. E eu já vi colegas entrevistando, falando assim, pegar o formulário da parte de produção vazio. E eu perguntar, mas por que está vazio? Ah, não, ele produz só para consumo. Só para consumo. Como se consumo não fosse nada. Como se consumo não fosse amor, como se não fosse a base de toda a produção daquele agricultor, que cai muito nisso do que você comentou, né? Que é o cosmos, a visão do cosmos da etnociência, né? Que a gente não consegue perceber e que muitas vezes a gente acaba agindo com desrespeito, menosprezando algo que é tão importante, que é a agricultura de subsistência, a agricultura do consumo, que é o que a gente chama, né, que Chayanov trazia como agricultura invisível, que poucos conseguem ver, né? Então, isso a gente precisa ponderar e considerar aqui. Então, todo esse conceito dessa etnociência, eu acho que ela ajuda muito a gente compreender nossa questão do solo como um ecossistema vivo, né? E olhar para o solo de uma outra forma, não mais apenas da fertilidade, mas também compreender os parâmetros da saúde do solo, do que representaria a saúde daquele ambiente, né? Daquele ecossistema que a gente está tentando conhecer por outros olhos agora. Eu acho que nesse sentido, né, quando a gente interpreta o solo, consegue entender que tem pessoas que trabalham a terra com amor, e por que elas põem amor ali? Né? Porque é solo vivo. Um dos princípios da agroecologia é respeito à vida. Né? E como que a gente pode ter respeito à vida usando o agrotóxico, vendendo um produto extremamente caro, né? Para lucrar? Então, isso não é respeito à vida. Então, dentre os vários princípios da agroecologia, esse que é o respeito à vida, ele abarca todos os outros, né? Ele abarca a diversidade, ele abarca o comércio justo, ele abarca a harmonia com a natureza, ele abarca, enfim. E é nesse sentido que a gente fala sobre saúde do solo. Mas o que é saúde do solo? A gente está falando de fertilidade, a gente está falando de qualidade do solo, a gente está falando de saúde do solo. É tudo a mesma coisa. São simplesmente percepções diferentes, né? Então, quando a gente fala saúde do solo, a gente está prezando pelo respeito à vida, né? Quando você pensa, vou medir, vou avaliar a saúde do solo, o que você deseja para as pessoas que você gosta? Saúde, né? Você vai tentar cuidar da pessoa através cuidando da sua saúde, da sua alimentação, do seu bem-estar, enfim, né? Você preza pela saúde das pessoas. É a mesma coisa a gente pensar que o solo, então, a gente está admitindo como sendo um organismo vivo, então ele precisa de saúde.
Como que eu prezo a saúde do solo? Né? Ana Primavera, nos seus vários livros, publicações, ela coloca uma linha de saúde. Não adianta a gente pensar a saúde do ser humano apenas fazendo a agricultura nos modelos ainda ultrapassados já da Revolução Verde, que usa um pacote tecnológico de veneno e que o que a gente produz não é exatamente um alimento, né? Então a gente tem que pensar a saúde do ser humano, ela é também uma consequência da saúde do solo e a saúde da planta. Então, o solo saudável, a planta saudável, o ser humano saudável. Não tem como a gente dissociar ou querer cuidar da saúde somente de um, né? Porque isso tudo é um processo da transformação, né? Então, ter esse cuidado com a vida do solo, ter cuidado com a saúde. E como que eu verifico a sua saúde, Amanda? Né? Então, a gente também não precisa, da mesma forma que a gente vê, como é que eu vou pensar fazer um estudo de fertilidade do solo sem ter um laboratório dentro da faculdade, uma infraestrutura com vários equipamentos sofisticados e que blá, 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 blá. Tem jeito simples, né? Da mesma forma que a gente preza pela saúde das pessoas. Como que a gente vai verificar a saúde de uma pessoa? Não precisa de exames tão sofisticados, né? De última geração, equipamentos de pontas, exames de imagem, que blá, blá, blá. Tem jeito simples, tem forma simples, né? Os nossos avós verificavam se a gente fazia isso aqui, ó. Ah, tá com anemia. E como é que eles sabem que a gente está com anemia? Só fazendo isso daqui, né? Coloca a mão aqui assim para ver se está com febre. Então tem várias coisas, né, que a gente consegue perceber, que a gente consegue fazer, que a gente consegue perceber se a saúde está ok ou se ela está desandada, né? Então a gente não precisa de equipamento de ponta, a gente precisa de conhecimento, de sabedoria, né? O conhecimento não é eu estou falando, o conhecimento que a gente tem na universidade. Estou falando de sabedoria, né, são coisas totalmente diferentes. Então, a gente vê os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos populares, e a gente vai ver que isso se aplica no solo. Como é que a gente sai da faculdade de agronomia e fala assim, eu vou lá fazer um fulano, o seu fulano lá me contratou para poder fazer uma análise lá na terra dele. Aí você vai lá, né, cheio dos seus equipamentos, faz a coleta de terra, tem que levar para fazer análise do solo, essas análises convencional, e aí chega com aquela tabela cheia de números, e aí, o que você faz? Às vezes você não sabe interpretar, aí ele vai ter mais dificuldade em interpretar. Não estou falando que não seja importante, mas aquilo é importante para quem? Para o agricultor? Talvez não tenha tanta importância. Para a gente da academia tem, porque a gente transforma aquilo em gráficos e faz uma publicação lá e pronto. Mas e para o agricultor? Qual que é a importância, de fato, disso daí? Qual que é o significado? Qual que é o cosmos disso daí para ele? Né? Então, ele consegue perceber o solo através dos indicadores, que a gente chama de indicadores, né, na nossa academia. Ele consegue. Esse solo aqui é fraco. Seu João, por que esse solo aqui é fraco? Porque ele é raso, ou porque ele é mais amarelado do que o outro, que é mais avermelhado, outro que é mais escurecido, e por aí vai. Então, ele tem os elementos, né, embora ele não consiga explicar da forma que a gente quer, toda sistematizada, mas ele consegue entender porque ele tem uma visão holística daquilo. E a gente não tem quase sempre a visão holística. Então, eu acho que a dificuldade maior de compreensão, né, no diálogo desses dois atores com visões tão diferentes é porque, justamente, a gente não consegue compreender a forma holística com que ele vê e lida com o solo. Né? Acho que a gente tomar muito cuidado quando a gente faz essas abordagens, essencialmente numéricas e tudo, a gente precisa muito conhecer tudo isso para não cometer determinados equívocos. Por exemplo, eu já vi profissionais atuarem com a questão, por exemplo, do combate a determinadas formas de utilização e manejo da terra, sugerindo outras, né? Sugerindo outras que vão totalmente em contraponto do que uma população tradicional está habituada a fazer.
E aí sugere uma técnica, por exemplo, não estou dizendo aqui, não estou criminalizando nenhuma técnica, vou só exemplificar. A mecanização do solo, né? Sem fornecer para esse agricultor todos os subsídios necessários que seria necessário para se ter o processo produtivo completo, né? Que a gente sabe que são pacotes tecnológicos. Então, na medida que você segue determinados pacotes tecnológicos e metodológicos de produção, ou você segue ele completo, ou você pode estar até mesmo prejudicando um produtor que tinha a sua forma tradicional de atuar e que você promoveu alguma intervenção sem levar em consideração todos os fatores. Então, conhecer todos esses fatores são muito importantes para que quando profissionais a gente vai sugerir e fazer propostas, né, para aquele produtor, a gente considere na nossa escolha, se a gente vai adotar um determinado modelo, que a gente adote o modelo completo e não só em parte, para que ele não corra o risco de dar errado, né? Então, é muito importante a gente conhecer todos os viés e todos os lados dentro das escolhas que vão ser adotadas, sendo que o viés tradicional e da agroecologia, na maioria das vezes, é o que o agricultor está habituado a fazer e a gente tem que considerar que há anos está dando certo ali, para a gente poder não fazer essa alteração abrupta e correr o risco de pôr aquele produtor em uma situação delicada, por exemplo, né, com a nossa intervenção. E aí, com base nisso, Simão, eu queria dizer aqui que a gente tem alguns comentários, né, e queria dizer também que algumas perguntas eu estou deixando para o final, a gente já está em 30 minutos, então algumas perguntas eu estou deixando para o final. Se a gente não conseguir responder, eu e o Simão, nós nos comprometemos em responder, né, Simão? E enviar para pessoas que perguntaram, tá bom? Então, assim, tem algumas perguntinhas aqui. Eu queria só fazer um comentário que chegou aqui. É muito interessante, né? A agroecologia permite que o agricultor seja mais independente, não fique nas mãos das multinacionais e dos chamados atravessadores. Então, muito importante a gente ter esse comentário aqui, né? Um outro comentário aqui é: cuidar do solo é cuidar de vidas. Isso é muito legal também, a gente está ouvindo esse tipo de comentário, né? Acabou de chegar mais um aqui. Quanta riqueza de conhecimento para uma tarde. Obrigada por compartilhar de forma tão leve e prazerosa com todos. Então, é muito importante a gente receber esses comentários, porque a gente está percebendo que a gente está se fazendo entender sobre quais são a nossa abordagem que a gente está querendo trazer aqui sobre solo, sobre saúde do solo, né, Simão? E sobre também os possíveis indicadores, como você mesmo falou. Existem diversas formas de mensurar eu estou doente ou não estou doente, o meu cansaço, o meu desânimo, isso daqui meu que tá branco, que tá muito branco, se eu tô com febre, se eu não tô com febre. Então, dependendo das abordagens que a gente vai fazer, a gente tem uma série de indicadores, que é como nós temos a mania de chamar, né? Mas no etnoconhecimento, esses indicadores podem ser, por exemplo, mas por que você resolveu plantar aqui? Porque aqui dá tal planta, aonde dá tal planta, minha filha, a terra é boa, né? Então são coisas que a gente não sabe. E naquela outra lá, por que você não planta? Não, porque lá tem muito cupinzeiro, tem muita formiga, tem muitos. Então, assim, são formas de avaliar a saúde do solo que nós muitas vezes não conhecemos, mas que os agricultores conhecem, que a população tradicional conhece. Então, para a gente falar um pouco desses indicadores, né? A gente precisa fazer essa abordagem inicial. Esses indicadores, Amanda, não é simplesmente coisas que a gente estabelece, né, que são importantes. Como eu falei para você, essa relação que tem os agricultores, né, as agricultoras, com a terra, ela é muito estreita. Ela é uma coisa muito que a gente talvez não consiga entender, porque o nosso modo de vida é muito urbano, né? Então, a gente não tem essa relação assim com a natureza. E os indicadores são coisas que talvez a gente fale assim, que a gente consegue medir, né? Para a gente, os indicadores precisam ser facilmente mensurável, ter resposta rápida e tudo. Mas tem um outro tipo de indicador que é a natureza que apresenta isso para a gente, né? E é a forma de olhar. Então, você pensar assim, eu vou recomendar para fulano plantar aqui na terra dele, sei lá, feijão.
Estou dando um exemplo aqui, né? Aí ele chega e fala assim, não, mas a minha terra não é boa para feijão. Isso é um indicador. Então, o próprio ambiente indica que aquele lugar não é bom para certo tipo de cultivo, não é bom para certo tipo de planta. Porque ele entende que talvez a fertilidade do solo não propicia aquela planta desenvolver ali. Né? Então, tem uma série de indicadores. Né? E talvez os indicadores que são mais de fácil percepção e interpretação para os agricultores são os tipos de planta que nascem num determinado local. Então, as plantas espontâneas, né, o que a gente chama de erva daninha na academia, ele é um indicador do que serve para se plantar ali ou não. E o agricultor ele respeita aquilo. Então, se nasce esse tipo de planta aqui, não adianta eu tentar cultivar milho aqui que não vai dar. Né? E ele consegue ter aquilo não só como indicador, ele consegue respeitar o que a natureza está dizendo para ele. Né? Então, ele sabe quando semear, qual é a determinada lua, semear o milho dele. Né? Isso é cosmos. Né? Isso aqui é o significado que tem. A gente, na academia, a gente não considera eles como sendo ciência. Ele sabe quando vem chuva. Né? Então, tudo isso, aí eu queria falar um pouco desses indicadores, que são os indicadores que os agricultores usam e que a gente não consegue, talvez, admitir como indicadores, porque a gente não consegue sistematizar dentro do nosso pensamento, da nossa prática, que é reducionista. E ele tem a prática holística. Né? Essa lua, né? Esse tipo de vento, esse tipo de mato, esse pássaro que canta, né? Então, tudo isso pode parecer tudo muito místico, mas é a ciência que ele tem que a gente não consegue entender, porque a gente não consegue explicar. Faz parte daqueles 90% da nossa ignorância. Né? Então, é a partir desses indicadores que a gente consegue entender como é que eles vão avaliar o solo. Né? Ele meter a mão na terra e ver se a terra está quente é uma forma de avaliar. Né? É uma forma. Ele pegar a terra e fazer assim com a mão, tentando amassar aquilo, ele consegue avaliar ali se uma terra tem mais areia ou se tem mais argila, se ela é mais arenosa ou se ela é mais barrenta. Né? Aí a gente pega aquela mesma amostra, aquela mesma terra que ele pegou ali, leva lá para o laboratório, coloca em umas colunas para poder decantar, e depois de 48 horas que a gente vai ter esse resultado, que ele já tem ali, só de pegar ali, fazer assim com a mão, né? É tudo muito sensorial, né? É visão, é cheiro, né? É tato. Então, ele usa as ferramentas que ele tem para avaliar a qualidade do solo, a saúde do solo dele, né? É como a gente acabou de falar, fazer isso daqui, colocar a mão na... Enfim, se a garganta está inflamada. São coisas simples, que não precisa de nada muito sofisticado. Sabe o que isso me lembrou, Simão? Isso me lembrou aquele projeto do A Mais, que eu participei, que você me levou para participar, e que tinham pesquisadores do IRD, do Instituto Francês, e que um dos pesquisadores, em todos os pontos, ele fazia análises, esse tipo de análise sensorial, que muitas vezes acaba não sendo empregado aqui no Brasil. Nós, como profissionais, muitas vezes não integramos. E aí eu queria só comentar um pouco essa questão da evolução do conceito, do conceito solo e da forma de trabalhar com solo, ela pode variar muito de lugar para lugar. Então, por exemplo, a pergunta da sociedade brasileira. A sociedade brasileira pode não considerar ainda. Porém, outras universidades em outros lugares, com uma visão um pouco mais ampla do que a nossa, já pode estar considerando há muito tempo esses conhecimentos tradicionais, essas as formas de análise de campo, que por muitas vezes, por nos prendermos demais aos processos tecnológicos e à necessidade de análises laboratoriais, a gente se limita em trabalhar, acha que é impossível, que não vai conseguir fazer nenhuma inferência para cultivo agrícola, que não vai conseguir trabalhar de forma alguma, e aí eu falo para qualquer profissional, pode ser agrônomo, engenheiro, sanitarista ambiental, geógrafo. Então, assim,
conhecer essas outras possibilidades, estar abertos também para essas outras oportunidades e possibilidades é muito importante dentro da nossa profissão. Eu acho que a sensibilidade é uma palavra que você tem que estar sensível. Como a gente a gente começou a nossa conversa, é uma troca de experiência. Como é que eu vou querer trocar experiência se eu não tenho a sensibilidade de me colocar no seu lugar para entender o seu ponto de vista sobre aquele tema? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E se a gente faz isso, tentando entender o agricultor, como ele enxerga as coisas, eu acho que a gente já muda um pouco a nossa... Bom, mas até aqui a gente tem atingido, eu acho que a nossa proposta, né? O nosso propósito dentro dessa conversa de desconstrução. Talvez aí, pelos comentários, a gente tenha desconstruído muita coisa, né? Agora a gente precisa... Lógico, a gente tem desconstruído, mas a gente tem dado os elementos para as pessoas começarem a reconstruir. Não é que a gente vai fazer isso aqui, de dar um conceito no final aqui do nosso encontro sobre o que a gente entende por fertilidade. Mas eu acho que a gente está desconstruindo e trazendo elementos para as pessoas, cada um dentro da sua visão, né, poder construir o seu conceito sobre solo, sobre fertilidade do solo. Nós estamos aqui só para dizer que a gente já está completando 40 minutos da segunda live, então a gente já está encaminhando para a reta final mesmo dessa nossa conversa, né? E eu acho que vai muito em cima disso que você falou. O processo, ele é lento, ele é gradativo. Eu levei muito tempo da minha carreira acadêmica para compreender o solo da forma que eu compreendo hoje. Eu não sou uma estudiosa da área do solo, mas hoje eu já ministrei a disciplina Qualidade do Solo aqui na universidade, sempre com muita satisfação e muita alegria por gostar, né? E uma das coisas que eu falo muito para os nossos alunos aqui é: quando você não conhece determinado aspecto, pergunte para as pessoas que conhecem. O agricultor, a pessoa que está trabalhando perto de você, porque ouvir as pessoas, essas pessoas, é muito importante para que a gente possa compreender o que elas desejam, como que elas conhecem aquele ambiente. Nós somos apenas instrumento, estamos aprendendo a trabalhar para determinado público, seja para quem for. Então, a gente tem que considerar muito o conhecimento das pessoas, e isso eu aprendi lá atrás, lá na graduação, lá no curso de agronomia. Eu aprendi, né, com os nossos professores lá da área sistêmica, que ouvir os agricultores, que ouvir os profissionais é extremamente importante para a gente estabelecer as nossas frentes de atuação. A bateria do meu celular quer acabar. Mas a gente vai terminar, porque nós somos inimigos do fim aqui. Para a gente poder concluir essa live, né, Simão? Eu vou trazer aqui algumas perguntinhas que ficaram pendentes, e aí você fica à vontade se você quiser fazer mais alguma observação. Mas tem uma pergunta aqui relacionada, achei bastante interessante. Qual é a relação do solo? Foram duas perguntas com a mesma temática. Qual é a relação do solo com o aquecimento global e com as mudanças climáticas, e também, em especial, os solos amazônicos? Certo. Olha, o solo... eu acho, né? É o que eu penso sempre, ele é um reservatório de carbono, né? Ele é um reservatório de carbono. Ele é um reservatório de água. Aqui no Nordeste a gente tem um problema muito grande com escassez de água, muito diferente do que vocês vivem na Amazônia, né? Então, água não é problema. Tem uma parte do ano somente aí que diminui as chuvas, mas geralmente não é tanto problema, não. Aqui no Nordeste a gente tem um problema muito grande com escassez de água, e a água que seja saudável, né, para as plantas, para as pessoas e para os animais de uma forma geral. E eu também, Amanda, eu mudei muito recentemente a minha forma de ver o solo, né, de ver a terra. Eu sempre gostei de estudar e tudo, mas sempre muito dissociado do homem. Eu gostava de ver os micro-organismos dos solos, entender aquilo tudo, entender a terra, mas sempre muito dissociado dos homens. Então, quando eu cheguei aqui em Campina Grande, que eu comecei a trabalhar, porque aqui na Paraíba a agroecologia, ela está na veia, parece, das pessoas. Isso é muito interessante.
E quando eu cheguei aqui e vi essa escassez de água e como que as pessoas, sertanejo, lidam com a plantação com tanta falta de água e que eles consideram o solo como um reservatório de água. Eu falei, mas solo como reservatório de água? Como que é isso? Então, é a experiência, é o conhecimento que o sertanejo tem para poder armazenar a água no solo. Porque ele sabe que a água, estando no solo, ela vai para a planta e consegue produzir. Né? Então, quando a gente fala na manutenção da vida no solo, o que a gente está falando? A gente está falando de prender o carbono na biomassa de raízes, na biomassa de vegetais, na biomassa microbiana. Né? Quando a gente fala na vida do solo, na matéria orgânica, seja ela a matéria orgânica, seja ela na biomassa, a gente está pensando que o carbono retido aqui, e não indo, sendo evaporado, ou sendo, sofrendo um processo de combustão. Né? Lógico, todo mundo sabe que o carbono talvez seja aí na sua maior proporção, mas ele tem um fator de aquecimento muito pequeno em relação a outros gases, né? Outros gases que contribuem com o aquecimento global. E que é muito utilizado hoje, os aerosóis, enfim. Embora tenha uma quantidade menor, o poder dele de aquecimento, o fator, ele é muito alto. Né? Então, não adianta a gente pensar somente em cultivar e manter a saúde do solo, a vida no solo, e se a gente não consegue, numa visão holística, entender que se a gente continua usando esses aerosóis, essas outras coisas, a gente está, talvez, fazendo o mínimo cuidando do solo. Entende? Então, a gente tem que expandir. Né? Esse ecossistema solo, se a gente tem um cuidado com ele, a gente tem que ter cuidado com os demais ecossistemas. Né? Uhum. Então, eu acho que é uma lição, é uma ferramenta interessante, mas a gente tem que expandir, né? Ter cuidado além do que somente o solo. Eu tinha visto aí alguma passagem aí, que a gente ia falar das análises alternativas, eu comecei a falar das sensoriais. Existem várias coisas. Para falar. E tem uma, Amanda, que a gente vê como os agricultores, a caminhada, você fazer a caminhada ali na terra, ir junto, fazer um processo, outro com os agricultores, você está ali no dia a dia dele, isso é muito importante. Isso é o maior laboratório que a gente pode ter para a gente aprender, seja na faculdade, enfim. Existe a técnicazinha de colocar um pouquinho, usar uma água oxigenada para você entender se tem bastante matéria orgânica, ou se tem pouca, e se tem pouca matéria orgânica, como que você coloca, né? Como que você adiciona matéria orgânica, né? O processo de capina, né? Você deixar o solo pelado, de mecanização. Então, como eu falei no início, o solo é um ecossistema, é uma casa. Como é que você vai tirar a sombra, o teto da sua casa? As pessoas que vivem ali vão viver bem? Não vão. Da mesma forma, a terra. Como é que o bicho que mora ali na terra consegue viver bem se não tem sombra? Né? Ele não consegue, como a gente fala, na nossa visão egocêntrica, desempenhar o seu papel ecológico. Né? Então, ele precisa de condições de vida para se reproduzir, para perpetuar a sua espécie. Qualquer organismo vivo nesse nosso planeta, ele tem essa preocupação de perpetuar a sua espécie. Para isso, ele precisa de condições que te dão essa fertilidade. Né? Então, existem várias formas. Inclusive, existe uma forma de monitorar a fertilidade do solo, a saúde do solo. A Sarah Nichols, que desenvolveu, que você pega junto com o agricultor e considera e vê o que ele considera de importante no solo, o que ele consegue. A cor do solo é uma coisa importante para ele ver se a terra é fértil ou não, a profundidade. Você pega esses pontos, né? E estabelece isso dentro de um gráfico, dentro de eixos. Você faz um gráfico como se fosse um cruz, um X, e vai colocando quantos pontos tiver são os eixos do gráfico. E depois você atribui notas para isso daí. O agricultor ele tem capacidade de 0 a 10 de colocar, a cor do meu solo não é favorável para a fertilidade, então uma nota mais baixa. Aí depois você liga esses pontos todos e faz como se fosse um gráfico de teia de aranha. E aí ele consegue enxergar o que é ali que pode estar ruim no solo dele e o que ele pode melhorar. Né?
Então, aquilo lá vai ficar como um monitor. Se a fertilidade do solo dele está sendo comprometida pela falta de matéria orgânica, tem como ele melhorar a matéria orgânica. A cor do solo não tem muito, mas ele tem outros fatores que pode. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar garantir a manutenção da matéria orgânica no solo. E aí depois ele pode subir essa nota depois de um determinado tempo. Então, é uma forma de avaliar. E isso eu acho que é fantástico, porque ele considera os elementos que o agricultor julga importante, e não que você vá lá dizer para ele qual que é importante sobre a sua ótica, né? E eu tinha visto aí alguém falando sobre da cromatografia de Pfeiffer, né? Que é eu tinha visto aí que é uma técnica inovadora. Na verdade, ela já também é bem antiga, né? E a cromatografia de Pfeiffer, a gente tem utilizado ela aqui, como uma ferramenta para a gente. Ela é uma ferramenta de autonomia para os agricultores, porque ela é muito simples de ser feita, é barata, ela tem um pouco de complexidade de interpretação para a gente, né? Mas se a gente pega dois extremos de um solo, o cromatograma de um solo bom e o outro cromatograma de um solo ruim, a gente coloca aqui os extremos. A cromatografia que sair do resultado da análise lá do agricultor, ele pode estar mais perto do ruim ou do bom. Isso daqui também ele consegue. Se está perto do ruim, como que eu vou direcionar isso para o bom? Aí a gente senta e discute. Depois de um determinado tempo, a gente vai lá e faz de novo, e essa cromatografia ela pode estar diferente, né? Ela pode estar mais perto do bom. Então, a cromatografia de Pfeiffer, na verdade, ela é utilizada para se medir o solo, por quê? Ela está sendo utilizada para se medir a saúde, principalmente a fertilidade biológica do solo, porque ela tem ali os aspectos biológicos, e se a gente entendeu até aqui que os aspectos biológicos são resultados, né, dos aspectos químicos e físicos, o que tem de biológico ali é resultado disso daí, né? Então, a gente consegue, olhando no retrato biológico, a gente consegue entender se tem algum fator químico, às vezes até qual, se tem algum fator físico, qual. Ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Ele fala assim, ó, aqui está precisando melhorar a matéria orgânica desse solo. Pronto, a gente vai lá e melhora a matéria orgânica do solo. Bom, e isso a gente fala que avalia a saúde do solo porque ele está sendo utilizado agora para solo, essa técnica. Ela começou sendo utilizada lá na Alemanha para avaliar a saúde da mulher, o fluxo menstrual. Então, é uma prática, né, uma técnica muito simples e que ela te diz muita coisa, né? E você mesmo pode fazer a sua análise, você insere a família nesse processo. Olha que autonomia isso. Olha que autonomia. Será que o agricultor, quando ele consegue entender todo esse processo, né, dominar toda a técnica, né, mas não a técnica pela técnica, mas interpretar todo o entorno da técnica para o seu manejo, será que ele vai depender de uma análise convencional do solo, naquele resultado dessa análise que vem cheia de números dentro de uma gradezinha? Vai interessar para quem essa análise? Para os agricultores ou para os acadêmicos, né? Então a gente tem que pensar nisso daí. A gente tem que pensar na autonomia do agricultor. A agroecologia ela preza por isso. Alguém falou isso daí, né? Uhum. O agricultor, a família agricultora, ela precisa de ter autonomia, né? E a gente precisa respeitar essa autonomia que eles têm. Simão, a gente está encaminhando aqui para a reta final, porque eu acho que não dá mais para a gente voltar mais uma vez. A gente conseguiu aqui sanar todas as dúvidas, responder todas as perguntas, né? Pedimos desculpa se alguma passou batido, mas tem as meninas que estão monitorando ali para a gente. Se tiver alguma informação que a gente precisa, a gente retorna depois, né, Simão? Assim, acho que para a gente finalizar, nós temos aí 6 minutos e meio, né? Eu queria agradecer muito
a tua presença aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer bem essa questão dessa desconstrução desse olhar da fertilidade, do solo vivo, do solo como um ambiente complexo e suas interrelações, né? Não adianta a gente olhar apenas para um parâmetro do solo, porque todos eles estão interrelacionados. Contextualizando com todas as lives que a gente já fez aqui hoje, eu acho que a gente continua com uma palavra, que é a palavra respeito. Respeito ao conhecimento tradicional. A gente sempre está finalizando com essa palavra porque a gente sempre bate na mesma tecla aqui, né? Nosso conhecimento, ele precisa respeitar, o conhecimento tradicional precisa ser respeitado, a nossa atuação profissional, ela precisa respeitar, ela precisa ser ética quanto aos conhecimentos tradicionais. Isso é algo que a gente vem trazendo ao longo de todas essas lives. É a 11ª, a gente vem conversando sempre sobre o mesmo assunto. Daqui a pouquinho eu te passo a palavra para te poder concluir, que a gente ainda tem 5 minutos, mas eu queria dizer que hoje é um dia de muita satisfação para mim, de muita alegria de poder estar aqui conversando contigo, Simão, porque a minha carreira profissional começou a partir do aprendizado que eu tive com você, né? A profissional que eu sou hoje, ela foi muito moldada em cima da conduta de professor que você teve comigo. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, que você me proporcionou participar da minha primeira banca de TCC, né? Você acreditou em mim enquanto aluna, egressa do curso, tinha acabado de sair, você me chamou de volta, vim aqui avaliar o teu colega de turma. Foi algo muito, muito marcante na minha vida e que conduz a minha forma de trabalhar hoje. Eu acho que os meus alunos, hoje, eles são meus alunos. Daqui a alguns anos, quando eles saírem, eles são meus colegas de profissão. E eu já trouxe alunos para conversar aqui, para bater papo, para a gente dialogar. E os alunos, os egressos, estão sempre presentes nas minhas atividades e sempre estarão, porque é muito importante que eles voltem para a universidade, trazendo o que eles aprenderam e trazendo as coisas novas que eles aprendem depois que saem da universidade também, trazendo perspectivas, trazendo sonhos, trazendo para os alunos um olhar sobre de onde eles são capazes de chegar e o que eles são capazes de fazer. E eu devo tudo isso a você, porque foi você que me ensinou a ser assim. Muito obrigada. Obrigada não só por estar aqui nessa live, mas por trazer isso para a gente. A gente tem 4 minutinhos, eu queria dar um recado antes de passar a palavra para ti. O recado é que para emissão de certificado, eu quero que vocês enviem um e-mail para esse e-mail que está aí salvo, geasa.ufopa@gmail.com, que vai ser emitido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFOPA. Pode demorar um pouquinho por causa da situação de pandemia. Coloque os seus dados, nome, CPF, telefone, instituição e manda para a gente. Essa live tem sorteio. Para Santarém e região, nós temos esse canudo. Para Campina Grande, professor Simão vai sortear um livro. Aí a gente tem regrinhas para esse sorteio. Vocês compartilhem qualquer uma das lives do IGTV, preferencialmente as duas. Manda o print por e-mail para a gente poder fazer a lista para poder sortear. Simão, você tem 3 minutos para poder concluir, né? Desculpe encerrar essa live assim tão rapidamente, mas muito obrigada e foi muito proveitosa, ao meu ver. Amanda, não precisa agradecer nada. O que eu estou fazendo, eu acho que é a coisa que eu acredito que é certa. Acho que se a gente erra na tentativa do acerto, a gente está perdoado, né? Vamos lá. Então, só para finalizar, como que a gente transforma, como que a gente muda a nossa relação com o solo, né? A gente tem que trabalhar com a juventude, a gente tem que trabalhar com os nossos filhos, a gente tem que trabalhar com os nossos estudantes e com os agricultores, né? Sebastião, ele sempre fala qual é a diferença entre, na comunidade de abelhas, né? Qual é a diferença entre uma abelha operária e uma abelha rainha, né? As duas, né, são o mesmo ovo, a mesma coisa. A alimentação que é dada para a abelha rainha é chamada de geleia real, né? E a alimentação que é dada para as demais é o mel, né? Então, qual é o tipo de alimentação que a gente precisa fazer, a gente precisa dar com os nossos agricultores, com os nossos juventude, com os nossos filhos, com os nossos estudantes? A gente tem que alimentar eles com geleia real, né? Eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu tinha separado aqui um poema aqui, uma composição de um autor, né, chamado Gonzaguinha, um compositor chamado Gonzaguinha, que eu tenho certeza que tem gente que está assistindo aí que gosta muito de Gonzaguinha. Tem 1 minuto. Fala. E é chamada Semente do Amanhã. Ontem um menino
que brincava me falou, hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo, que este tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Agradeço demais a paciência e a atenção que vocês tiveram até agora. Um abraço para todos. Obrigada, Simão. Obrigada a todos. Nós todos voltaram, viu? Da primeira live para a segunda, tivemos o mesmo número aqui, só temos a agradecer. Gostaria de agradecer você, agradecer todos os presentes, dizer que nós ainda temos 2 lives, na próxima semana uma sobre agricultura urbana e na outra sobre sistemas agroflorestais aplicada à recuperação de áreas degradadas, então estão todos convidados, né? Deixar um forte abraço para vocês e não esqueçam de mandar os dados para a emissão do certificado. Tchau, Simão! Tchau, pessoal! Tchau!